A paz do Senhor, povo de Deus, no Facebook da Grande São José do Rio Preto. Quem fala com vocês mais uma vez é o seu irmão em Cristo, pastor Itamar Batista. Nesta noite nós vamos fazer mais um estudo aqui, da Palavra de Deus. E o tema hoje é o que Deus usa. Vamos repetir. O estudo de hoje é o que Deus usa. Porque nós vemos hoje muitas pessoas dizer, né, que Deus usa a quem Ele quer, na verdade, ou de qualquer maneira. Mas no estudo que nós vamos ver hoje, falar hoje, aqui nós vamos aprender que o que Deus usa? Deus usa, o primeiro item, coisas loucas. Vamos para o livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. De 1 aos Coríntios, hoje eu estou com uma Bíblia muito grande, né, que é da minha esposa. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Amém? 1 aos Coríntios, amém? Coríntios era uma cidade da Grécia, né? Hoje muito moderna por 1 aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 27. Amém? O que Deus usa? O estudo é o que Deus usa. Diz assim a palavra de Deus. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Né? Então, aqui nesta passagem bíblica, Deus está falando aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregando na igreja de Roma, né? E dando aí o seu testemunho daquilo que ele tem feito, né? Paulo, na época ele era Saulo, a Bíblia diz que ele era um perseguidor do povo de Deus. A Bíblia diz que ele estava a serviço de Roma. Ele era mandado para açoitar os cristãos, para prender os cristãos, para matar os cristãos, né? Todos aqueles que estavam orando, buscando a presença de Deus. Talvez alguém olhava para aquele homem e dizia assim, bom, esse aqui não merece a salvação. Esse aqui, realmente, ele não tem jeito para ele, não é verdade? Então isso prova que Deus usa as coisas que são loucas, não é verdade? Ele era um homem totalmente ignorante, perseguidor do povo de Deus. E nós for olhar hoje para os dias de hoje, alguém poderia dizer assim, esse aí não merece a salvação não, porque ele está perseguindo o povo de Deus. Esse aí não merece a salvação, ele não merece nada. Nós temos que orar para Deus matar ele, para Deus deixar ele aleijado, para Deus deixar ele doente. Mas a Bíblia ensina diferente, não é verdade? Deus, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque os pensamentos de Deus é muito além dos nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Muitas vezes nós queremos condenar aquela pessoa achando que ela não tem mais salvação, achando que ela não pode fazer mais nada, achando que ela não pode ser nada, achando que ela não merece a salvação por aquilo que ela fez, ou por aquilo que ela praticou, etc. Mas a Bíblia fala aqui nessa passagem, um dos itens desse estudo, que é o primeiro item, Deus usa as coisas loucas, né? Então quer dizer, na mente de muitas pessoas, talvez naquela época, Paulo não tinha direito à graça de Deus. Ele não tinha direito à salvação porque ele era um homem que ele perseguiu, que ele matou, que ele açoitou o povo de Deus. Mas quando Deus ele quer trabalhar, quando Deus quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, Deus não precisa de ferramenta de ninguém. Ele faz naturalmente, com o estralo do dedo, Deus esclarece qual é a verdade que ele quer para aquela pessoa. Enfim disso, a Bíblia diz que ele estava indo para a cidade de Damasco e Jesus apareceu para ele numa visão, né? Ele ouviu aquela voz, caiu do cavalo
e ele ficou cego na hora, e aquela voz soava assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os escolhidos, contra os agulhões do Senhor. E ele, sem ver nada, escutava aquela voz, desesperado, um homem bruto, mau, que estava ali só para matar, açoitar, e ele se viu cego. Mas o Espírito de Deus mandou ele entrar na cidade e numa casa, porque ali tinha um homem que ia orar para ele, e ele ia passar a enxergar. E assim começou a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, o missionário de Deus, apóstolo São Paulo. Então, meus irmãos, Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, entendidos e ignorantes. Muitas das vezes as pessoas pensam que é só o bonzinho que merece a salvação. Não, não é verdade? Ninguém é bom. Jesus mesmo disse assim: não há um só bom que é Deus. Amém? Não há um bom só que é Deus. Quando aquele jovem diz: Senhor, o que eu faço para ser perfeito? Né? Aí você vai, você não pode matar, você não pode roubar, honrar o teu pai e tua mãe, você não pode adulterar. Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Vai e vende tudo que tem, reparte os pobres, você terá um tesouro no céu. Então ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aquele homem que muitas vezes, naquela época, o povo achava ele um homem imperfeito, Deus fez uma obra na vida dele. Amém? Então Deus escolhe as coisas loucas. Paulo era um louco na mente de muitas pessoas, até dos cristãos daquela época. Mas Deus fez uma obra na vida dele. Amém? Então o primeiro item, Deus escolhe as coisas loucas. Vamos para o outro item que diz, o que Deus usa? Deus usa pessoas fracas. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu até preguei essa palavra já na igreja, graças a Deus, muito tempo, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora não é 1 Coríntios mais, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a seguir. 2 Coríntios, né? Vamos lá. Você que tem a Bíblia aí, pega a Bíblia na mão. Capítulo 12, versículo 9. Olha aqui, ó. Em uma visão, essa passagem aqui, e disse-me, a minha graça te basta, Jesus diz para ele. Para quem? Para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Depois vem aquela parte, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Então, nessa visão aqui, né, Paulo ele tinha um espinho na carne. Qual era o espinho na carne que Paulo tinha? Paulo era doente? Não. Paulo tinha câncer? Não. Não. Paulo ele tinha um espinho na carne. Né? A Bíblia diz que um mensageiro de Satanás vinha para esbofetear nele, para bater nele. Né? E a Bíblia diz que ele orou várias vezes para que Deus tirasse essa prova da vida dele. E Deus não tirou. Por quê? Para que ele não se sentisse que ele era o Todo-Poderoso. Para que ele continuasse dependente de Deus, apesar de ele ter sido um dos homens mais usados por Deus, segundo a palavra de Deus, para que ele não se sentisse que ele não precisava mais da força e do poder de Deus, Deus não tirou o espinho na carne dele. Então, meus irmãos, todos nós temos um espinho na carne. Assim como Paulo tinha, cada um de nós temos um espinho na carne. Cada um de nós temos uma prova, uma luta, né? Que ela vai ficar sempre constante na nossa vida. Porque nós somos dependentes de Deus. Assim como Paulo foi dependente de Deus, nós também somos dependentes. Nós temos um espinho na carne. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus também usa as pessoas que são fracas. Né? Porque quando você pensa que você está fraco, é que você está forte. E quando você pensa que você está forte, é que você está fraco. Porque o importante da fortaleza na nossa vida é o Espírito de Deus na tua vida. Não adianta você ter bastante dinheiro, ser muito rico, ter tudo que você tem,
mas o Espírito de Deus estiver na tua vida, você é forte. Então Paulo disse, de boa vontade a glória, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, né? Eu me gloriarei, eu vou dar glória a Deus nas minhas fraquezas, eu vou dar aleluia quando eu estiver passando luta, eu vou dar glória quando eu estiver passando por provação, eu vou dar glória quando eu estiver desempregado, eu vou dar glória quando eu estiver sem dinheiro, eu vou dar aleluia quando as coisas estiverem ruins para mim, para que em mim, ele disse, habite o poder de Deus. Então Deus usa as pessoas fracas e também Deus usa as pessoas loucas. O estudo é quem Deus usa. Então, pessoas fracas e também pessoas loucas. Vamos para mais um item aqui, desse estudo tremendo aí. É um estudo pequeno, mas que ele venha nos orientar cada vez mais. Deus usa as pessoas desprezadas. Você está sendo desprezado dentro da igreja? Fica tranquilo que Deus vai te usar muito mais ainda. Se você está sendo desprezado dentro da tua casa, se você está sendo desprezado pelos teus amigos, ou que dizia ser seus amigos, mas não eram amigos seus, Deus vai te usar muito mais você ainda do que tem usado. Se você é uma pessoa que você está sendo desprezada, levante a mão para o alto e diz glória a Deus, aleluia. Porque aí é que Deus vai te usar muito mais ainda. Mas nós vamos ver na palavra para provar, tá certo? Vamos abrir nossa Bíblia agora no livro de 1 aos Coríntios. Vamos lá, Paulo vai falar de Paulo também. Né? 1 aos Coríntios, capítulo 1, né, versículo 28. Acho que nós lemos no 27, capítulo 1, versículo 28. Pega a Bíblia aí. É muito importante você ler a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus, olha bem. Ó. E vós, não, deixa eu ver aqui, 1 aos Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 aos Coríntios, não é 1 Samuel, me desculpa, viu, irmãos? 1 Samuel, louvado seja Deus. Vamos lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Acho que nós vamos falar de Davi, eu acredito que sim, né? Capítulo 17 de 1 Samuel. Com certeza vamos falar de Davi. 17, 1 Samuel 17, versículo 42. Vamos lá. Vai. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Portanto, era jovem, ruivo e gentil aspecto. Quer dizer, o filisteu olhando para Davi, observou a estatura dele. Era um jovem formoso, mas o gigante percebeu que ele não era um homem de guerra, um soldado. Ele percebeu a sua fragilidade. O gigante, olhando para ele, viu a sua estatura pequena e começou a debochar de Davi. Né? E dizia assim, mas é esse que vai lutar comigo? É esse que vai guerrear contra mim? Né? Esse aí eu vou matar dentro de um minuto. Ele não tem condições nenhuma contra a minha pessoa. Só que o gigante não sabia que aquele jovem frágil, aquele jovem de pequena estatura, né? O gigante não sabia que o que estava na vida dele era muito maior do que ele. Muito maior do que aquele exército de filisteu que estava ali zombando do povo de Israel, do povo de Judá, que estava ali, o exército que estava com medo de lutar com o gigante. Já fazia mais de 40 dias que o gigante estava ali desafiando o exército. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Mas a Bíblia diz que um jovem de pequena estatura, frágil, né? Ele decidiu enfrentar o gigante. Só que o jovem disse,
eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. O que acontece hoje, quando uma pessoa perde uma batalha, é porque ele diz assim, eu vou em meu nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele coloca o eu na frente dele e tira o nome de Jesus Cristo. Se você tirar o nome de Jesus Cristo e colocar seu eu, você não consegue fazer nada e vencer nada. Mas se você dizer assim, olha, eu vou em nome de Jesus Cristo, aí as coisas dão certo. Então aquele jovem que estava ali, ele disse, eu vou em nome do Senhor e vou matar aquele gigante. E a Bíblia diz que o gigante partiu para cima dele, e ele também partiu, e com aquele estilingue, com aquele alforje que ele tinha, ele lançou uma pedra e derrubou o gigante. Davi não tinha estatura para matar aquele gigante. Ele não tinha condições físicas para lutar de cara a cara com aquele gigante. Mas o que estava na frente de Davi, o que estava na vida de Davi, era o Deus de Israel Todo-Poderoso. Amém? E a Bíblia diz que ele venceu aquela batalha, matou o gigante, cortou a cabeça do gigante e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Amém? Então, meus irmãos, nesse estudo que nós vemos hoje aqui, o que Deus usa? Deus usa as pessoas loucas, fracas e desprezadas. Porque Davi, ele era um homem, um jovem desprezado pela família. Né? Ele era um jovem desprezado pela família. Mas a Bíblia diz que Deus exalta aqueles que são humilhados e humilha aqueles que são exaltados. Então Deus exaltou Davi na sua fraqueza, na sua pequena estatura, Deus exaltou a Davi. Então nós nunca podemos subestimar quando Deus está na vida de uma pessoa. Nós não podemos nunca subestimar que aquela pessoa que está ali, jogada pelos cantos muitas das vezes, que Deus não está com ela. Porque você pode se enganar, né? Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Muitas das vezes alguém está te desprezando, achando que você nem tem Deus mais na sua vida, né? E só dando honra para o grandão, dando honra para o granfino, dando honra para aquele que é mais achegado a ele, dando honra para aquele que é amigo dele, dando honra para aquele que está ali todo dia comendo dentro da casa dele e desprezando você. Então você nunca subestima uma pessoa que tem Deus na vida dela. É um recado que eu dou para você aqui nesta noite. E é um recado que você pode dar também, tá? Essa palavra que foi pregada aqui hoje. Guarde esse estudo na sua vida. Guarde e medite esta palavra. Nunca despreze, nunca despreze e nunca subestime quem tem Deus na vida dela. Que Deus abençoe vocês. Que esta noite Deus possa te abençoar cada vez mais nesse dia e que o Espírito de Deus possa te usar cada vez mais. Peço a oração dos irmãos, né, para que em breve nós abrimos uma obra aqui nesta cidade de São José do Rio Preto, a Igreja Pentecostal de Cristo, Mensageiros da Última Hora. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar a nossa vida, porque nós não vamos em meu nome, nós vamos em nome do Senhor. Em nome do Senhor nós vamos fazer a obra de Deus e em nome do Senhor nós vamos continuar lutando pela obra de Deus aqui na terra. Que Deus possa te abençoar.